Capítulo 3. A redenção do corpo. E se nós não víssemos a paixão e o desejo em si como problema, mas ao contrário, buscássemos redirecioná-los? O erótico, até mesmo o eros mal direcionado, é um sinal do tipo de animais que nós somos, criaturas que desejam a Deus. Iniciamos o último capítulo com uma reflexão sobre os magos do Oriente e a coragem que eles precisaram ter para reconhecer a estrela como um sinal de algo divino e embarcar na jornada rumo ao encontro com Deus na carne. É a essa mesma jornada que o padre convidou os jovens amantes a iniciarem quando lhes perguntou o que a sua paixão tinha a ver com as estrelas. As pessoas sábias são precisamente aquelas que sabem como reconhecer a beleza com B minúsculo como sinal da beleza com B maiúsculo. Elas são capazes de reconhecer em todas as maravilhas da criação vários sinais do próprio Deus. Na verdade, o livro da sabedoria define os tolos como aqueles que, através dos bens visíveis, não souberam reconhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando suas obras. São Paulo aborda esse tema em sua carta aos Romanos, referindo-se àqueles que não reconheceram a natureza invisível de Deus nas e através das coisas visíveis que ele criou. Diz ele: pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Eles mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível. Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Interessantemente, São Paulo diz que essa troca da glória de Deus por imagens humanas é a raiz da luxúria sexual. Por isso, Deus os entregou aos seus desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desordenaram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Veneraram e adoraram a criatura em lugar do Criador, redirecionando Eros para o infinito. Nós veneramos aquilo que pensamos que irá satisfazer os nossos desejos mais profundos. O Eros anseia pelo infinito, gritando por ser repleto da plenitude de Deus. No plano divino, o amor sexual é destinado a nos apontar para o infinito e nos abrir a ele. Mas quando nós fracassamos em ver nossa sexualidade como um sinal que leva além de si mesmo ao mistério de Deus, o Eros fica estagnado no próprio corpo, e nós passamos a esperar que a beleza com B minúsculo realize aquilo que só a beleza com B maiúsculo é capaz de realizar. Satisfazer os nossos anseios mais profundos. Isto, de acordo com a Sagrada Escritura, é a própria essência da idolatria e a própria essência da luxúria sexual. Ainda, por trás de todo falso Deus, existe o desejo distorcido pelo Deus verdadeiro. Isso significa que mesmo os desejos mal orientados nos falam do tipo de seres que nós somos, criaturas que desejam a beleza infinita, mas, com frequência, se veem estagnadas em seu reflexo finito. O Evangelho não nos chama a nos esquivar dos anseios eróticos, mas a nos debruçarmos sobre eles o mais profundamente possível, de forma a redescobri-los como um anseio pelo infinito, como um anseio por Deus. Como expressa o Papa Bento XVI, o desejo erótico, em sua profundeza, leva a sair de si e a encontrar-se diante do mistério que envolve toda a existência. Traduz-se em peregrinação para o reencontro de si mesmo, mais ainda para a descoberta de Deus. É a distorção do pecado que nos leva a experimentar o Eros como um impulso fundamental que nos arrasta para baixo, em direção ao que é falso, imperfeito e obsceno.
Cristo veio para redimir o Eros, de modo que pudéssemos redescobri-lo como um impulso do espírito humano para o alto, para aquilo que é verdadeiro, bom e belo. De fato, a salvação começa exatamente aqui, com a redenção do Eros. Como afirmou o pregador da Casa Papal, Padre Raniero Cantalamessa, Cristo veio salvar o mundo, começando pelo Eros, que é a sua força dominante. Pense sobre isto. Onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, lembre-se que um casal ficou sem vinho em sua própria festa de casamento. Lembre-se também que, ao longo de toda a Bíblia, o vinho é um símbolo do amor divino, ágape. Desde o surgimento do pecado, o Eros tem sido separado do ágape. Ou, para utilizar o simbolismo de Caná, o Eros tem ficado sem vinho. O primeiro milagre de Cristo é restaurar em superabundância o vinho ao Eros. E ele nos convida a beber. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Você sabe qual é o objetivo da vida cristã a partir desta perspectiva? É ficar totalmente embriagado do vinho divino. Não é disso que a multidão acusou os apóstolos no dia de Pentecostes, quando o fogo do amor divino desceu sobre eles? Estão bêbados. É a isto que São João Paulo II nos convida nessa seção de suas reflexões, a uma santa embriaguez com o vinho divino, de forma que toda a nossa humanidade, corpo e alma, sexualidade e espiritualidade se torne inflamada do amor divino. A experiência da luxúria. São João Paulo II reflete extensivamente acerca do que ele chama de experiência histórica do corpo e da sexualidade. A história, neste sentido do termo, começa com o pecado original e marca um dramático afastamento do princípio. Cristo fala diretamente dessa experiência quando ele apela ao coração humano no Sermão da Montanha. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça, com desejo luxurioso, para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Esta é a segunda das 3 palavras-chave acerca das quais São João Paulo II medita em sua TDC. Por exemplo, Cristo fala especificamente da luxúria masculina, mas o princípio se aplica igualmente às mulheres. A maioria irá concordar que a luxúria masculina é frequentemente voltada para a gratificação física à custa da mulher, enquanto que a luxúria feminina é frequentemente voltada para um tipo de gratificação emocional à custa do homem. Obviamente, as mulheres têm desejos físicos bem como os homens têm desejos emocionais, mas o dito de que o homem irá usar o amor para obter sexo e a mulher irá usar o sexo para se sentir amada parece capturar alguma coisa sobre como os homens e as mulheres funcionam. Também é verdade que alguns homens e mulheres experimentam a luxúria para com o seu próprio sexo. Embora a homossexualidade seja uma matéria complexa e delicada que merece uma abordagem mais abrangente do que a que podemos oferecer aqui, é possível ao menos fornecer um esboço inicial de como a TDC ilumina esse tema em particular. Primeiramente, nós podemos e devemos afirmar tudo que é verdadeiro, bom e belo acerca do Eros no coração humano, incluindo a correta atração que devemos ter em relação à bondade de nosso próprio sexo. Contudo, nós também devemos reconhecer que o Eros foi desorientado em cada um de nós pelo pecado original. Isso significa que a maneira de obter o amor que desejamos não é simplesmente nos submetendo aos nossos desejos eróticos como nós agora os experimentamos. Esta é uma receita não para o amor, mas para a utilização dos outros em vista dos nossos próprios prazeres egoístas. O fato em questão
é que todos e cada um de nós tem necessidade de uma reorientação sexual de acordo com o plano original de Deus ao nos criar homem e mulher. O princípio, antes do pecado, é a norma para uma compreensão adequada de nossa sexualidade. Portanto, a proclamação de Cristo, no princípio não era assim, é decisiva não somente em relação ao divórcio, mas a todos os outros caminhos pelos quais o coração humano se enveredou para longe do plano original de Deus. A inclinação homossexual é somente uma entre uma longa lista de inclinações que tem sua raiz em nossa condição decaída. Embora seja verdade que essas inclinações são herdadas com a nossa humanidade decaída e não escolhidas, é igualmente verdade que nós podemos escolher entre nutri-las ou lutar contra essas inclinações. Todos nós somos chamados à batalha espiritual envolvida no seguimento de Cristo. Todos nós somos chamados à purificação e à cura de nossos desejos. Isto requer disciplina e renúncias, mas uma disciplina que seja autenticamente libertadora e construtiva, não repressora e destrutiva. A cura e restauração do plano original de Deus para o Eros é sobre isso que falam as palavras de Cristo sobre a luxúria no Sermão da Montanha, e elas se aplicam igualmente a todos. Não importa como as nossas inclinações decaídas possam manifestar-se, por meio do apelo de Cristo aos nossos corações, nós devemos discernir de novo a plenitude perdida de nossa humanidade e querer readquiri-la. E existe um poder real fluindo das palavras de Cristo que nos torna capazes de fazer isso. Não é fácil e não acontece da noite para o dia. Assim como São Paulo, nós podemos carregar um espinho particular de fraqueza na nossa carne ao longo de toda a nossa jornada terrena. Mesmo assim, a graça de Deus é suficiente para nos mantermos fiéis ao seu muito bom desígnio original para a nossa sexualidade. E assim podemos ver novamente que a teologia do corpo é para todo mundo, independente das lutas particulares de cada pessoa. Em resumo, ao trazer uma abordagem adequada do princípio, da queda e da redenção, a TDC nos salva da forte tentação de normalizar a nossa fragilidade, como se Deus nos tivesse criado dessa forma. Não tem problema ser frágil. Todos nós somos. Deus nos ama exatamente assim e vem ao nosso encontro. Mas não está certo considerar nossa enfermidade como saúde. Quando fazemos, permanecemos fechados ao remédio de Deus. Como o homem doente, que não vê necessidade de um médico porque se recusa a admitir que esteja doente. Senhor, à medida que continuamos os estudos de vossas palavras salvíficas, abri os nossos corações ao vosso poder de curar-nos. Olhando com luxúria. Quando Cristo fala do olhar luxurioso, ele não está dizendo que um mero relance ou pensamento momentâneo nos tornam culpáveis de adultério. Como seres humanos decaídos, nós sempre estaremos sujeitos a experimentar o impulso da luxúria em nossos corações e em nossos corpos. Isso não significa que nós pecamos. O que importa é o que fazemos quando experimentamos o impulso da luxúria. Nós buscamos o auxílio de Deus para resistir a ele ou nós damos-lhes vazão? Quando lhes damos vazão, isto é, quando nós ativamente escolhemos em nossos corações tratar a outra pessoa meramente como objeto da nossa autogratificação, violamos seriamente a dignidade daquela pessoa e a nossa própria. Nós somos destinados a ser amados por nós mesmos, e nunca a ser usados como objeto por qualquer outra pessoa. Acaso não sabemos disso em nossos próprios corações? O oposto do amor, neste caso, não é o ódio. Ao contrário,
O oposto do amor é usar alguém como meio para nossos próprios fins egoístas. Além disso, é significativo que Cristo se refira a olhar com luxúria para uma mulher. Ele não restringe essas palavras a alguém que não seja uma esposa. Como observa São João Paulo II, um homem comete adultério no coração, não apenas ao olhar com luxúria para uma mulher com a qual não seja casado, mas, mesmo porque olha assim para uma mulher, também se olhasse desse modo para a mulher que é a sua esposa, cometeria o mesmo adultério no coração. Em outras palavras, o matrimônio não justifica a luxúria. Ele não torna correto usar a sua esposa. Poucos homens cristãos compreendem este ponto crucial. Os livros e programas que inundaram o mercado cristão para nos ajudar em nossa cultura pornificada raramente compreendem isso também. O principal enfoque desses programas é ajudar os maridos a direcionar os seus desejos sexuais para as suas esposas. Um bom primeiro passo, obviamente. Mas raramente, se alguma vez, estes programas convidam os homens a examinar qual tipo de desejo estão direcionando às suas esposas. Eu me lembro de fazer a revisão de um destes programas que, na tentativa de aliviar os maridos da culpa que algumas vezes sentiam pelas demandas sexuais que impunham sobre as suas esposas, sugeria que, em relação a esse assunto, a consciência dos homens não deveria pesar muito mais do que quando desejam comer um cheeseburger. Embora certa comparação possa ser feita entre a fome e o desejo sexual, você nota que essa analogia reduz a esposa a um pedaço de carne? Se um homem se aproxima de sua esposa como um objeto de consumo, não é o amor que opera, mas a luxúria. Não quero martelar sobre nós, homens, tão fortemente aqui. Os desejos das mulheres também se tornaram profundamente desordenados pelo pecado original, e isso causa estragos na vida dos homens. Ainda assim, São João Paulo II sustenta que os homens têm uma responsabilidade especial para restaurar o equilíbrio do amor na relação homem e mulher. É como se dependesse mais dele para que o equilíbrio seja mantido ou desfeito, ou mesmo, se já desfeito, possivelmente restabelecido. Uma parte crítica desse restabelecimento é que os esposos reexaminem os motivos pelos quais se aproximam um do outro para o sexo. Sem dúvida, em resposta a esse desafio, alguns homens buscarão apelar para vários versículos da Sagrada Escritura que parecem justificar uma abordagem diferente. Mas se nós queremos ser honestos em relação aos ensinamentos de São João Paulo II sobre a submissão e o dever conjugal, então nós devemos reconhecer que nosso dever conjugal, como São Paulo afirma muito claramente, é o de amar as nossas esposas como Cristo amou a Igreja. Submetermos-nos a isso significa que não existe justificativa para tratar nossas esposas como objetos. O abraço sexual é destinado a ser imagem e expressão do amor divino. É a isso que São João Paulo nos convida em suas cartas. É a isso que São Paulo nos convida em suas cartas. E é a isso que Cristo nos convida em suas palavras sobre a luxúria no Sermão da Montanha. Essas palavras nos mostram o quanto é necessário descer em profundidade, o quanto é necessário desvelar a fundo as trevas do coração humano, para que esse coração possa se tornar lugar de cumprimento para a lei do amor. A este respeito, nem mesmo os esposos mais santos vivem a lei do amor perfeitamente, mas é fundamental que nos comprometamos a empreender essa jornada e a permitir que a misericórdia e a graça de Deus transformem os nossos corações. De outro modo, fazer amor se referirá a pouco mais do que fazer luxúria, e isso nos fere terrivelmente. Palavras de salvação, não de condenação. São João Paulo II reconhece que as palavras de Cristo sobre a luxúria são severas, mas ele pergunta: devemos temer essas palavras ou, antes, confiar em seu poder de nos salvar? A maioria das pessoas vê na severidade das palavras de Cristo somente uma condenação.
Esquecemo-nos de que ele veio não para condenar, mas para salvar. Cristo nos convida a entrar em nossa plena imagem. A herança do pecado original obscureceu a imagem de Deus em nós. Mas São João Paulo II insiste que a herança dos nossos corações é mais profunda do que a pecaminosa que herdamos. E se formos honestos com nós mesmos, ainda desejamos o que é mais profundo. Se o coração humano é um profundo poço, é verdade que está coberto por camadas e camadas de lodo. Mas, se nos debruçarmos sobre o lodo e a lama, encontraremos no fundo uma fonte que, quando ativada, pode encher o poço até transbordar de água pura e viva. Essa fonte é a mais profunda herança de nossos corações. São João Paulo II proclama que as palavras de Cristo reativam essa herança mais profunda, dando um poder real em nossas vidas. Isso significa que nós não precisamos viver meramente lidando com nossas luxúrias e desordens. Cristo não morreu em uma cruz e ressuscitou dos mortos a fim de nos dar mais mecanismos para lidar com nossos pecados. Nós já tínhamos o bastante sem um Salvador. Cristo morreu em uma cruz e ressuscitou dos mortos para nos salvar do pecado, de modo que nós também pudéssemos viver uma vida nova. Outra vez, precisamos destacar que esta vida nova apenas chegará à plenitude na ressurreição dos fim dos tempos. Mas também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo. Aqui e agora, nós podemos começar a experimentar a redenção de nossos desejos sexuais, a transformação de nossos corações. É uma jornada difícil e mesmo árdua, cheia de altos e baixos, vitórias e reveses, mas é uma jornada que pode ser percorrida. A graça de Deus basta-nos. Questionando o dom de Deus. Se quisermos experimentar a redenção da nossa sexualidade, devemos primeiro examinar como e por que nos afastamos do plano original de Deus sobre ela. Então, novamente, São João Paulo II leva-nos ao Gênesis, desta vez para examinar a natureza do pecado original e o uso das folhas de figueira. Ele descreve o pecado original como o questionamento do dom. Deixe-me explicar. O grito mais profundo do coração humano é de ser como Deus por participação em sua vida e seu amor. Desde o princípio, Deus deu ao homem e à mulher uma participação em sua própria vida e amor como um dom totalmente gratuito. Usando a imagem esponsal, Deus iniciou o dom de si mesmo como esposo, e a humanidade, homem e mulher, abriu-se para receber o dom como uma esposa. Por sua vez, o homem e a mulher eram capazes de ser imagem deste mesmo intercâmbio de amor por meio de sua própria autodoação e unidade conjugal. A fim de guardar essa semelhança divina e de permanecer em seu amor, Deus pediu somente que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem dela, eles se separariam da fonte da vida e do amor. Em outras palavras, eles morreriam. Parece simples o suficiente. Então, onde foi que tudo deu errado? Por trás da escolha desobediente de nossos primeiros pais, esconde-se uma voz sedutora, oposta a Deus, que os faz cair na morte por inveja. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja veem nisto um anjo decaído, chamado Satanás ou o Diabo. Satanás é um ser incrivelmente conhecedor. Ele sabe que Deus criou a união dos sexos como uma participação na vida divina, e seu objetivo é nos manter longe disso. Então, ele orienta seu ataque para o coração daquela unidade que, desde o princípio, era formada pelo homem e pela mulher, criados e chamados a se tornarem uma só carne. Tendo se aproximado da mulher, aquela que representa todos nós como esposa em sua receptividade ao dom de Deus, a serpente insiste: vós não morrereis, se comeres da árvore proibida. Deus bem sabe que, no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nós devemos ler essa tentação da serpente como segue. Deus não ama vocês.
Ele não está cuidando de vocês. Ele é um tirano, um senhor de escravos que quer mantê-los longe daquilo que vocês realmente desejam. É por isso que ele lhes ordenou que não comessem daquela árvore. Se vocês desejam vida e felicidade, se vocês desejam ser como Deus, então devem se levantar e tomar isso por conta própria, porque Deus certamente não vos dará. Aqui está contido o questionamento e, por fim, a negação do dom de Deus. No momento em que eles rejeitam sua receptividade diante de Deus e tomam a sua própria felicidade, eles viram as costas para o amor de Deus, para o dom de Deus. De certo modo, expulsam o amor de Deus de seus corações. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. A tendência de tomar parece embutida em nossa natureza decaída. Nós podemos observá-la mesmo nas crianças pequenas. Por exemplo, quando meu filho pede um biscoito de sobremesa, antes mesmo que eu tire o biscoito do pacote para lhe dar como um dom, o que ele faz? Ele pega. Então, aproveitando esse momento para ensiná-lo, posso dizer-lhe: Ei, espere, você está negando o dom. O papai te ama, eu quero dar este biscoito a você como dom. Se você acreditasse no dom, tudo o que faria seria estender a mão com confiança e receberia o biscoito como dom. Este é o problema com todos nós. Não confiamos o suficiente no amor de nosso Pai. Então, pegamos o biscoito. A segunda descoberta do sexo. Deus disse que, se eles comessem daquela árvore, morreriam. Eles não caíram mortos, mas morreram espiritualmente. No ato da criação, Deus inspirou seus corpos exalando sua própria vida e amor. Agora, seus corpos expiraram, isto é, expiraram o Espírito de Deus. É precisamente nesse momento que eles ficaram sem vinho, o momento preciso em que o Eros ficou sem o ágape, amor divino. Neste ponto, um princípio básico entrou em ação. Você não pode dar o que não tem. O propósito da relação sexual é partilhar o amor divino, mas eles não mais o tinham para que pudessem partilhar. O que restou? A luxúria. Tendo negado o dom em sua relação com Deus, eles não mais experimentavam o desejo sexual como a capacidade de ser um dom para o outro. Ao contrário, eles desejavam agarrar e possuir um ao outro para sua própria gratificação. Como São João Paulo II diz, com o surgimento da luxúria, a relação do dom muda-se em relação de apropriação. Apropriação, neste sentido, significa apoderar-se com o desejo de usar. São João Paulo II chama isso de a segunda descoberta do sexo, e esta se difere radicalmente da primeira. Na primeira descoberta do sexo, eles experimentaram total paz e harmonia. Agora, eles imediatamente sentiram-se ameaçados. A nudez originalmente revelava sua dignidade divina. Agora, eles instintivamente escondiam sua nudez do olhar do outro. A vergonha, portanto, tem um duplo significado. Ela indica que eles perderam de vista o sentido esponsal de seus corpos, o plano do amor de Deus estampado em sua sexualidade. Mas também indica uma necessidade inerente de proteger o sentido esponsal do corpo da degradação da luxúria. Como São João Paulo II poeticamente expressa, a luxúria passa por cima das ruínas, do sentido esponsal do corpo e se orienta diretamente à satisfação somente da necessidade sexual do corpo. Ela busca a sensação da sexualidade, desconectada de um verdadeiro dom de si e de uma verdadeira comunhão de pessoas. A luxúria, de fato, estilhaça sua comunhão. Com frequência, pensa-se na luxúria como um tipo de benefício para a relação sexual ou se a concebe como um aumento ou intensificação do desejo sexual. Na realidade, a luxúria é uma redução da plenitude original que Deus destinou para o desejo erótico. Nós não ganhamos mais quando vivemos a luxúria, mas muito menos.
O Eros, ensina-nos o Papa Bento XVI, é destinada a dar ao ser humano não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende todo o nosso ser. Se o Eros deve nos levar a um banquete infinito de amor e satisfação, a luxúria o reduz a um desejo por fast food, gratificação imediata que pode ter um gosto bom na hora de comer, mas, depois, faz com que nos sintamos intoxicados e usados. A indulgência da luxúria não pode nos alcançar onde nós ansiamos ser alcançados, onde a dor continua a nos atormentar, onde o grito do coração permanece mais persistente do que nunca. Por que escolheríamos o fast food no lugar do divino banquete? Porque negamos o dom. Não acreditamos realmente que Deus deseja satisfazer os nossos desejos. Isso é o pecado original. Nós trocamos a verdade de Deus pela mentira. E passamos a acreditar que Ele estava nos escondendo algo. O homem aspira a uma alegria sem fim, quer gozar para além de qualquer limite, observa Bento XVI. Mas quando acreditamos que Deus está escondendo algo de nós, nós mesmos devemos criar a mentira, o falso infinito. Nosso desejo pela alegria sem fim, por gozar para além de qualquer limite, não é o problema. Deus nos criou dessa forma. Nosso problema, repito, é que chegamos ao ponto de acreditar que a satisfação para a nossa fome, Eros, depende totalmente de nós, que Deus não virá para nós. O fast food torna-se nosso falso infinito, nossa satisfação momentânea, mas fugaz. A vergonha, por sua vez, é o resultado de um profundo interior conhecimento de que algo está miseravelmente errado. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. A partir desse momento, a vergonha causará uma inquietação fundamental em toda a existência humana. A vergonha, de fato, toca o homem e a mulher em seu grau mais profundo e parece transtornar os fundamentos mesmos da existência de ambos. De certo modo, ao cobrir os seus corpos com folhas de figueira, precisamente aquelas partes de seus corpos que os distinguem e os convida à união, o homem e a mulher culpam seus corpos pela luxúria. Mas tal abordagem é literalmente um encobrir, quase uma desculpa para não enfrentar a profunda desordem de seus corações. Como Jesus enfatiza no Sermão da Montanha, a luxúria é, primeiramente e antes de tudo, um problema do coração, não do corpo. A menos que tratemos os desejos desordenados dos nossos corações, nunca seremos capazes de viver como os homens e mulheres que Deus nos criou para ser. Como observamos anteriormente, a luxúria tende a afetar de modo diferente a personalidade do homem e da mulher, mas os corações de ambos, homem e mulher, tornaram-se um campo de batalha entre o amor e a luxúria. Ethos cristão. Moralidade a partir do coração. Conformar o nosso comportamento a uma norma externa não é suficiente. Todos nós sabemos que é possível seguir as regras sem nunca alcançar a santidade, isto é, sem um coração inspirado pelo amor de Deus. Esse tipo de conformidade às regras rígidas e sem vida é chamado de legalismo ou moralismo. No Sermão da Montanha, Cristo nos convida a algo muito diferente. Ele nos chama a uma moralidade viva que flui do coração. Jesus prepara o cenário para essa nova moralidade ao dizer: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Como devem ter soado essas palavras aos judeus que as escutaram? Os escribas e os fariseus eram considerados os mais justos de todos, mas as obras de muitos deles, ao menos daqueles que Jesus destacou, eram apenas exteriores. Eles se conformavam à ética, mas seu ethos permanecia enviesado. Uma ética é uma norma ou regra exterior. Faça isso, não faça aquilo. O ethos refere-se ao mundo interior de valores da pessoa,
àquilo que atrai ou lhe causa repulsa no profundo do coração. No Sermão da Montanha, Cristo não apenas confirma o código ético de Deus, mas também proclama o verdadeiro ethos dos mandamentos de Deus, aquilo a que nos convidam interiormente. Com efeito, Cristo diz: ouvistes a ética, não cometerás adultério. Seu ethos é falho porque vocês estão cheios de luxúria. Parece quase cruel, sabendo que estamos cheios de luxúria. Jesus diz: não viva a luxúria. Ótimo! Então o que é que nós devemos fazer? Cristo apresenta um padrão que ele sabe que não podemos atingir. Parece desesperador, a menos que fosse possível experimentar algum tipo de redenção ou transformação dos nossos desejos. É precisamente aqui que o Evangelho se torna uma boa nova. Como São João Paulo II repetidamente enfatizou, o novo ethos que Cristo proclama no Sermão da Montanha não nos é dado somente como tarefa, é também nos dado como dom. Nós não somos abandonados às nossas próprias imperfeições, fraquezas e pecaminosidade. No Sermão da Montanha, o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, a estas moções interiores que animam nossa vida. Como São João Paulo II afirma, o ethos cristão é caracterizado por uma transformação da consciência e das atitudes da pessoa humana, tal que manifeste e realize o valor do corpo e do sexo, segundo o desígnio original do Criador. Que boa notícia, que esperança, que alegria! Nós não estamos presos pela luxúria. A nova dimensão do ethos está sempre ligada à libertação do coração da luxúria, e através dessa libertação pode-se fazer um belo caminho com as paixões, o que significa orientá-las cada vez mais em um projeto de autodoação e plena realização própria. Diz o Papa Francisco: isto não implica renunciar os momentos de intenso prazer, mas assumi-los de certo modo entrelaçados com a verdade do amor. Desta forma, nós experimentamos uma moralidade viva, diz São João Paulo II, na qual compreendemos o significado mesmo da nossa humanidade. Liberdade da lei. A maioria das pessoas olha para a moralidade cristã, especialmente a moralidade sexual, como uma lista opressora de regras a serem seguidas. Quão distante está tal má compreensão da moralidade viva proclamada por Cristo? A pregação moral cristã não é uma ética estoica, insiste o Papa Francisco, nem um catálogo de pecados e erros. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva. Do que Ele nos salva? Entre outras coisas, Cristo veio para nos salvar da opressão da lei, das regras. O Evangelho não nos dá mais regras a serem seguidas. O Evangelho destina-se a mudar os nossos corações de modo que não mais precise de regras. À medida que nós experimentamos essa mudança no coração, experimentamos a liberdade da lei. Não a liberdade para infligir a lei, mas a liberdade para levá-la à plenitude. Aqui temos um exemplo de como a liberdade da lei se manifesta. Você tem algum desejo de assassinar o seu melhor amigo? Essa pergunta pode parecer estranha, mas de fato demonstra qual é o ponto. Presumindo que você não possua esse desejo, então você não precisa do mandamento. Não matarás o seu melhor amigo, porque não deseja infringi-lo. Nesta medida, você está livre da lei. Em outras palavras, você não experimenta essa lei, não matarás o seu melhor amigo, como uma imposição, pois seu coração já está conformado a ela. Antes do pecado, o coração humano estava totalmente conformado à vontade de Deus. Por exemplo, o primeiro casal não precisava de uma lei proibindo o adultério. Eles não tinham desejo de cometer adultério, e não somente porque não havia mais ninguém ao redor deles. Somente com o pecado original,
nós passamos a experimentar uma ruptura entre os nossos desejos e a vontade de Deus para nós. É aqui que a lei serve seu propósito essencial. Ela nos é dada para nos convencer do pecado. Entretanto, quando Cristo diz: "Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo", indica que nós precisamos de algo mais do que meros preceitos são capazes de oferecer. A lei do Antigo Testamento é boa e justa, mas ela não dá por si mesma a força, a graça do Espírito para cumpri-la. Em outras palavras, a lei nos convence de que estamos sem vinho, mas não o restaura. A lei evangélica, entretanto, vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, onde o homem escolhe entre o puro e o impuro. À medida que nós permitimos que Cristo restaure o vinho de nossas vidas, não mais precisaremos da lei, porque não mais desejaremos infligi-la. Estaremos livres da lei. Aqui segue uma pergunta que podemos nos fazer para determinar se nossos corações ainda precisam ser libertados. De quais leis nós ainda precisamos? Quais ensinamentos da Igreja nós ainda percebemos como um fardo ou imposição? Talvez o problema não esteja na lei ou na Igreja, mas em nossa própria dureza de coração. Se for neste ponto que nos encontramos, a solução não é lançar fora a lei. A solução é render os nossos desejos desordenados a Cristo e deixar que Ele os transforme. Tentar seguir todas as regras sem abrir os nossos corações ao vinho novo é inútil. Aqueles que o fizerem tornar-se-ão hipócritas presunçosos ou abandonarão a lei de Deus por uma versão do Evangelho racionalizada, diluída. De toda forma, é um Evangelho sem a boa nova, é um cristianismo sem Cristo. Tanto o presunçoso quanto o anárquico ainda precisam passar da escravidão do código de ética para a liberdade do novo ethos, a liberdade da redenção. Tal liberdade nos liberta, não das restrições externas que nos convidam ao bem, mas das restrições interiores que estorvam nossa escolha pelo bem. Quando nós desejamos o que é verdadeiro, bom e belo, então estamos de fato livres, livres para amar, livres para abençoar, livres da compulsão de tomar e possuir. Aqueles que lançam fora a lei, a fim de dar indulgências à sua luxúria, podem imaginar-se livres, mas tal qual um alcoólatra que não pode dizer não à garrafa, uma pessoa que não pode dizer não à luxúria está escravizada. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. A graça da criação torna-se a graça da redenção. Como diz São João Paulo II, viver nessa liberdade é um caminho ainda incerto e frágil, enquanto estivermos na terra, mas tornado possível pela graça que nos outorga a posse da plena liberdade dos filhos de Deus. Nós não somos justificados pela lei, nós somos absolvidos sem merecê-lo, generosamente, pela obra da redenção realizada em Jesus Cristo. O que é a graça? São João Paulo II descreve-a como um misterioso dom de Deus ao coração humano, que permite ao homem e à mulher viverem no recíproco e sincero dom de si. No princípio, o homem e a mulher foram infundidos pela graça. Eles estavam inebriados do vinho divino. Quando duvidaram do amor de Deus e negaram o dom, eles se apartaram da graça e ficaram sem vinho. Se esta é a fonte do problema, qual é o primeiro passo em direção à solução? A fé. Se o pecado original é nossa negação do dom de Deus, a fé, na sua essência mais profunda, é a abertura do coração humano diante do dom, diante da autocomunicação de Deus no Espírito Santo. São João Paulo II observa que quando Cristo nos convida, no Sermão da Montanha, a superar a luxúria, suas palavras dão testemunho de que a graça original da criação tornou-se para cada um de nós a graça da redenção.
O Filho de Deus se encarnou e morreu numa cruz, de modo que nossa pecaminosidade pudesse ser aniquilada. Ele ressuscitou dos mortos para nos recriar. Ele subiu aos céus com seu corpo glorioso para inspirar os nossos corpos novamente com a vida e o amor divinos. Através desse dom de nossa redenção, Cristo sopra novamente sobre nossa carne o mesmo Espírito, graça, que foi expirado de nossos corpos como quando negamos o dom. Através do dom de nossa redenção, ele derrama o vinho do ágape de volta sobre o nosso Eros. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas pessoas, especialmente aquelas que, como eu, foram criadas em um contexto legalista de religiosidade, cresceram com a impressão de que o amor é algo que se ganha pelo bom comportamento. Sou amado se eu for bom, e não sou amado se eu não for bom. Dentro desse paradigma terrivelmente equivocado, pode ser muito difícil aceitar o amor misericordioso de Deus. Toda a vida de Jesus dá testemunho da verdade, de que Deus ama incondicionalmente. Ele é inequivocamente por nós e não contra nós. Toda a sua vida demonstra que o banquete de amor pelo qual nós estamos famintos realmente existe. Nós não precisamos conquistá-lo. Ele é um dom completamente grátis, absolutamente gratuito. E todos, sem exceção, são convidados. Essencialmente, a vida de Cristo proclama: não acreditais que Deus vos ama? Deixe-me abrir os meus braços e mostrar a vós o quanto Deus vos ama. Não acreditais que Deus é um dom? Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Pensais que Deus quer lhes privar da vida? Eu me oferecerei de modo que o sangue de minha vida possa vos dar a vida em plenitude. Pensastes que Deus era um tirano, um senhor de escravos? Eu assumirei a forma de um escravo. Deixarei que domineis sobre mim, para demonstrar que Deus não deseja vos dominar. Pensastes que Deus iria açoitar vossas costas, se ele tivesse a chance de fazê-lo? Deixarei que flageleis as minhas costas, para demonstrar que Deus não deseja flagelar as vossas. Eu não vim para vos condenar, mas para vos salvar. Eu não vim para vos escravizar, mas para vos libertar. Não mais persistais em vossa falta de fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. À medida que nos abrimos a esse dom, a graça da redenção começa a revivificar a nossa humanidade, a animar nossos corações com a própria bondade de Deus. À medida que permitimos que essa graça nos informe e nos transforme, o Espírito Santo impregna nossos desejos sexuais com tudo que é nobre e belo, com o valor supremo que é o amor. Onde a graça da redenção é derramada, primeiramente, na vida sacramental da Igreja. Os sacramentos não são meros rituais religiosos. Eles infundem a santidade no terreno de nossa humanidade. Eles penetram nossa alma e nosso corpo, nossa feminilidade e masculinidade, com o poder da santidade. Em outras palavras, os sacramentos tornam a morte e a ressurreição de Cristo uma realidade viva em nossas próprias vidas. Infelizmente, muitos cristãos falham em compreender o poder dos sacramentos. Por meio unicamente do batismo, é como se tivessem sido depositado $1 trilhão em nossa conta bancária, mas poucos de nós parecemos sacar mais do que cerca de 75 centavos. Nos sacramentos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos contar com este dom. A vida no Espírito e a redenção do corpo. Na terminologia do apóstolo São Paulo, viver a vida da graça é sinônimo de viver segundo o Espírito. Ele contrasta essa realidade com viver segundo a carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros.
Isto não significa, como muitos tragicamente concluíram, que São Paulo condena o corpo ou pensa nele como um obstáculo inerente à vivência de uma vida espiritual. Como nós já aprendemos a partir de nossos estudos dos ensinamentos de São João Paulo II, o corpo é o veículo específico da vida espiritual. Neste contexto, a carne se refere à pessoa inteira, corpo e alma, apartada da inspiração de Deus, apartada do Espírito de Deus que nela habita. Refere-se a uma pessoa dominada pela luxúria e por outros vícios. Por sua vez, a pessoa que vive segundo o Espírito não rejeita o seu corpo, mas abre toda a sua personalidade corpórea espiritual à inspiração divina. Com grande esperança, São João Paulo II proclama que, assim como a luxúria nos escraviza ao desordenar nossas paixões, assim também esta vida segundo o Espírito nos liberta para sermos um dom para os outros. Assim como a luxúria nos cega para a verdade do plano de Deus para o corpo, assim também a vida segundo o Espírito abre os nossos olhos para o sentido esponsal do corpo. Portanto, à medida que nós nos abrimos à vida do Espírito, nós também experimentamos a redenção dos nossos corpos. São João Paulo II insiste que a redenção do corpo não é somente uma realidade celeste. Nós aguardamos por sua plenitude lá, mas ela já está operando agora. Isso significa que, à medida que nós permitimos que nossas luxúrias sejam crucificadas com Cristo, a sexualidade pode ser sentida como uma participação na vida plena da ressurreição. E esta vida plena nos permite progressivamente redescobrir naquilo que é erótico o original sentido esponsal do corpo e também vivê-lo. São João Paulo II nos diz que esta libertação da luxúria e a liberdade que ela permite é, de fato, a condição para viver toda a vida na verdade. Pureza não é puritanismo. À medida que vivemos a redenção de nossos corpos, nós entendemos que a pureza sexual não se refere à aniquilação ou à repressão da atração e do desejo sexual. Ao contrário, a pureza madura consiste na prontidão para afirmar o valor da pessoa em toda a situação e em elevar as relações sexuais ao nível pessoa. No Sermão da Montanha, Cristo não está simplesmente dizendo, não olheis. São João Paulo II explica que as palavras de Jesus são um convite a um olhar puro, capaz de respeitar o sentido esponsal do corpo. Obviamente, se uma pessoa precisa virar-se a fim de evitar a luxúria, então, certamente, não olheis. Uma vez que a pessoa está presa à luxúria, a admoestação do Antigo Testamento desvia os olhos da mulher elegante, Eclesiástico 9, versículo 8, retém toda a sua sabedoria. Nós, classicamente, chamamos isso de evitar a ocasião de pecado, ao assegurar a custódia dos olhos. Este é um primeiro passo necessário, mas São João Paulo II descreveria tal abordagem como uma pureza negativa. À medida que crescemos na virtude, passamos a experimentar uma pureza positiva ou madura. Na pureza madura, usufruímos os frutos da vitória sobre a luxúria. Regozijamo-nos com a eficácia do dom do Espírito Santo, que restaura à nossa experiência do corpo toda a sua simplicidade, a sua limpidez e também a sua alegria interior. Praticamente todo mundo começa a jornada que conduz à pureza madura no lado negativo. Infelizmente, muitas pessoas ficam estagnadas nesse estágio, pensando que isso é tudo o que podem esperar. Siga em frente. Desnecessário dizer, eu estou longe de ser um homem perfeito. Viver até descer é um desafio diário e eu tenho falhado mais vezes do que gostaria de admitir. Ao mesmo tempo, em meio à luta, eu posso dar testemunho do fato de que, à medida que nós nos apropriamos do dom da redenção em nossas vidas, a luxúria perde influência em nossos corações. Nós chegamos não somente a compreender,
mas a ver e experimentar o corpo como uma teologia, um sinal do próprio mistério de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós compreendemos o que São João Paulo está nos apresentando aqui, podemos acrescentar: bem-aventurados os puros de coração, porque verão o mistério de Deus revelado através do corpo humano. A pureza, portanto, não é puritanismo. Ela não rejeita o corpo. A pureza é a glória do corpo humano diante de Deus. É a glória de Deus no corpo humano, através do qual se manifestam a masculinidade e a feminilidade. A pureza em sua plenitude somente está restaurada no céu. Todavia, como ensina o catecismo, mesmo agora, a pureza de coração nos concede ver segundo Deus, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. O cristão que nega que este tipo de pureza é possível irá, por um lado, ou justificar sua luxúria, ou, por outro lado, permanecer encarcerado na religiosidade dos fariseus, obcecado pelas regras. Os fariseus estavam constantemente tropeçando nos transeuntes, escreve o padre Alexander Mann. Eles tinham medo de levantar os olhos para que não olhassem acidentalmente para uma mulher. Eles eram chamados de brincadeira Kitsai. Não bata a cabeça. É natural que a liberdade de Cristo tivesse irritado e amedrontado tal tipo de pessoas. Eles viam nela uma tentação e uma ameaça à sua boa moral. E, lamentavelmente, é assim que muita gente vê a liberdade à qual São João Paulo II está nos convidando em sua TDC. Muitas pessoas religiosas, por exemplo, ficaram escandalizadas com sua decisão de remover as tangas de várias das figuras da Capela Sistina, tangas que papas anteriores ordenaram que fossem pintadas sobre os nus originais de Michelangelo. E ele fez em nome da pureza cristã. Durante a homilia, por ocasião da inauguração do restauro dos afrescos, São João Paulo II proclamou a Capela Sistina, o santuário da teologia do corpo humano. Ele acrescentou: parece que Michelangelo, a seu modo, tenha se deixado guiar pelas palavras sugestivas do livro do Gênesis, que, observa, estavam ambos nus, mas não sentiam vergonha. 8 de abril de 1994. Qual, então, é a diferença entre a pornografia e a apropriada retratação artística da nudez? São João Paulo II diz que a diferença está na intenção do artista. Retratos pornográficos do corpo levantam objeção, não por motivo de seu objeto, pois o corpo humano em si mesmo tem sempre uma dignidade inalienável, mas por motivo da qualidade ou do modo da sua reprodução, figuração e representação artística. O pornógrafo busca somente incitar a luxúria no espectador, enquanto o verdadeiro artista, como Michelangelo, nos ajuda a ver todo o mistério pessoal do homem. Retratos apropriados do corpo humano nu podem nos expressar o sentimento esponsal do corpo que é o correspondente e a medida da pureza de coração. Aqueles que experimentam a pureza madura percebem o corpo humano nu como aquilo que ele é, a revelação do plano do amor de Deus. E com Deus, eles podem alegre e livremente exclamar: veja, é muito bom. A interpretação da suspeita. Os céticos responderão: impossível. O corpo nu sempre despertará a luxúria. Para a pessoa dominada pela luxúria, isso é verdadeiro. Mas, de que homem se fala? Pergunta São João Paulo II. Do homem dominado pela concupiscência ou do homem redimido por Cristo? Pois é isso que está em jogo, a realidade da redenção de Cristo. Cristo redimiu-nos. Isso significa que ele nos deu a possibilidade de realizar toda a verdade do nosso ser. Ele libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. Como ele escreveu em Amor em Responsabilidade, nós não podemos simplesmente equiparar a nudez à imodéstia e à luxúria.
A imodéstia está certamente presente no momento em que a nudez desempenha uma função negativa em relação ao valor da pessoa, quando seu objeto é excitar a luxúria. Mas, acrescentou ele, é possível evitá-la. Se nós pensarmos que um olhar luxurioso é a única maneira com que uma pessoa pode olhar para o corpo humano, então nós aderimos ao que São João Paulo II chamou de a interpretação da suspeita. Aqueles que vivem pela suspeita permanecem tão encarcerados em suas próprias luxúrias que projetam as mesmas amarras para todas as outras pessoas. Eles não podem imaginar nenhuma forma de pensar sobre o corpo humano e a relação sexual diferente do pensamento sobre o prisma da luxúria. Quando, devido à luxúria, nós colocamos o coração humano em um estado de contínua e irreversível suspeita, nós nos condenamos a uma existência sem esperança e sem amor. Condenamo-nos a uma religiosidade farisaica de conformidade exterior às regras, ética, sem uma transformação de coração, ethos. Quando é esse o ambiente religioso predominante, é somente uma questão de tempo até que o pêndulo balance para o outro extremo. Pense na revolução sexual. Como São João Paulo II escreveu, na história da avaliação que o homem faz de seu próprio corpo e de sua própria sexualidade, ele passa do polo do pessimismo ao polo do otimismo, da severidade puritana ao permissivismo contemporâneo. Ambos os extremos estão confinados pela mesma suspeita, a ideia de que a luxúria é o único paradigma para a sexualidade. Um a reprime, enquanto o outro se diverte com ela. Um tipicamente nega a religião em sua totalidade, enquanto o outro se agarra às formas de religiosidade, mas renegam seus efeitos. Se os próprios cristãos não acreditarem no poder da redenção para transformar o Eros, o que teremos a oferecer a um mundo sexualmente indulgente, além de regras e repressão? Se a disputa se dá entre a dieta de inanição e o fast food ganha de olhos fechados. Mas, se a redenção pode verdadeiramente reorientar os nossos desejos em direção ao banquete divino que satisfaz infinitamente a nossa fome, então o banquete ganha de olhos fechados. Como São João Paulo II audaciosamente proclama, a redenção é uma verdade, uma realidade, em nome da qual o homem deve sentir-se chamado e chamado com eficácia. A morte e ressurreição de Cristo são verdadeiramente efetivas, podem mudar nossas vidas, nossas atitudes, nossos corações, e sim, o modo como nós experimentamos os nossos desejos sexuais. Não esvazieis a cruz de seu poder, exclama São João Paulo II. Este é o grito da nova evangelização. Muito está em jogo. O significado do corpo é, em certo sentido, a antítese da hermenêutica da suspeita. Essa hermenêutica é muito diferente. É radicalmente diferente da que descobrimos nas palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Essas palavras descobrem outra visão às possibilidades do homem. A menos que exploremos esta outra visão das possibilidades do homem, acharemos que é impossível amar como Cristo ama. Permaneceremos separados do sentido da vida. Crescendo na pureza madura. Então, como podemos explorar esta outra visão das possibilidades do homem? Como progredir de uma pureza negativa para uma positiva? Começarei com uma citação de São João Paulo II e então acrescentarei algumas reflexões pessoais. Para crescer na pureza, ele diz que devemos nos dedicar a uma progressiva educação no autocontrole da vontade, dos sentimentos, das emoções, que deve se desenvolver a partir dos gestos mais simples, nos quais é relativamente fácil traduzir em ação a decisão interior. Se você não pode dizer não a uma batata frita, como você dirá não à indulgência da luxúria? O jejum é um caminho formidável para crescer no domínio de nossas paixões. Se isto não é ainda parte de sua vida, comece com um simples sacrifício que seja relativamente fácil de colocar em prática. À medida que você continuar exercitando o músculo,
você perceberá sua força aumentando. O que outrora era impossível, gradualmente torna-se possível. A analogia do músculo, todavia, é apenas em partes correta. Crescer na pureza, certamente, demanda esforço humano, mas nós também somos auxiliados pela graça sobrenatural. Aqui é crucial distinguir entre a indulgência, a repressão e a redenção. Quando a luxúria se inflama bruscamente, a maioria das pessoas pensa ter somente duas escolhas: satisfazer ou reprimir. Se essas forem as duas únicas opções, qual delas parece mais santa? A repressão. Contudo, existe outro caminho. Em vez de reprimir a luxúria, tentando empurrá-la para o subconsciente, tentando ignorá-la ou buscando aniquilá-la, devemos submeter nossa luxúria a Cristo e permitir que Ele a crucifique. À medida que o fazemos, o Espírito do Senhor dá nova forma aos nossos desejos. À medida que permitimos que a luxúria seja crucificada, nós também passamos a experimentar a ressurreição do plano original de Deus para o Eros. Não imediatamente, mas gradualmente, ao passo que tomamos nossa cruz todos os dias e seguimos, que passamos por várias e por vezes dolorosas purificações e, através de tudo isso, chegamos a experimentar o desejo sexual como o poder de amar a imagem de Deus. O processo de transformação requer não apenas uma vontade resoluta, mas também uma fé firme. É o Espírito Santo quem transforma os nossos corações, que enche novamente os nossos pneus, que nos preenche com o vinho novo. E a fé, você deve lembrar, é a abertura do coração humano ao dom do Espírito Santo de Deus. Quando a luxúria o tentar, ou mesmo sobrecarregá-lo, você pode fazer uma oração semelhante a esta: Senhor, eu vos agradeço pelo dom dos meus desejos sexuais. Eu entrego esse desejo luxurioso a vós e peço-vos, por favor, pelo poder de vossa morte e ressurreição, que reordene o que foi distorcido em mim, de modo que eu chegue a experimentar o desejo sexual como vós o criastes, como um desejo de amar à vossa imagem. Morte e ressurreição do desejo. Para reforçar sua decisão de morrer para a luxúria, você também pode colocar-se na posição de cruz, braços estendidos, enquanto oferece a oração acima. O ponto aqui é conformar-se a Cristo, carregar em nosso coração, em nosso corpo, os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Tomar a decisão de não satisfazer a luxúria pode ser muito difícil, por vezes mesmo emocional e fisicamente perturbador. Parece que poucos homens e mulheres experimentam a liberdade para a qual Cristo nos libertou, pois ao experimentar esse tipo de crucifixão, em vez de permanecer no curso que leva à ressurreição, eles descem da cruz. Quando aqueles cravos estiverem perfurando suas mãos e o peso da cruz parecer muito grande para suportar, siga em frente. Você está prestes a passar da morte para a vida, da luxúria para o amor autêntico. Somente se estivermos dispostos a morrer com Cristo, poderemos também viver a vida ressuscitada que Ele oferece. O grande escritor C.S. Lewis partilha uma imagem poderosa dessa morte e ressurreição no final do seu livro O Grande Abismo. Antes que o espírito humano possa entrar no céu, ele deve lutar contra o vício da luxúria, simbolizado por um lagarto vermelho empoleirado em seu ombro. Quando o anjo flamejante que guarda os portões da eternidade pede permissão para matar o lagarto, nós todos podemos nos identificar com a longa lista de desculpas que o Espírito dá. Mais tarde, um processo gradual seria muito melhor. Está me machucando, você estaria me matando. Deixe-me consultar o meu médico. E por aí vai. Ponderando as alternativas e dando-se conta de que seria melhor estar morto do que viver com este vício, o espírito, depois de muito tempo, finalmente dá permissão. O anjo flamejante imediatamente pega o lagarto, quebra sua espinha e o atira sobre a grama. Tão logo o lagarto morre, o espírito toma para si uma carne radiante, um homem ressuscitado, e o amor puro flui nele, como líquido, diz Lewis.
Mas esta ainda não é a melhor parte. O lagarto também ressuscita, agora transformado em um enorme cavalo branco com cauda e crina douradas. Os portões do paraíso são abertos. O homem ressuscitado pula sobre o dorso do cavalo, e o próprio Eros redimido é o que o permite escalar as escarpas inescaláveis da vida eterna. O que é um lagarto comparado com um cavalo? Pergunta Lewis. A luxúria não passa de algo pobre, fraco, queixoso, sussurrante, em comparação com aquela riqueza e energia do desejo que surge quando a luxúria for vencida. Quando a luxúria for vencida. Talvez nos apegamos à luxúria em nossas vidas por estarmos convencidos de que a inanição é a única alternativa ao fast food. Mas se Deus preparou um banquete para nós, uma infindável festa nupcial que satisfaz os gritos mais profundos do Eros, para além de nossas imaginações mais selvagens, então morrer para a luxúria significa que nada perdemos e ganhamos tudo, enquanto permanecer apegados à luxúria significa que nada ganhamos e perdemos tudo. A escolha é nossa. Amado Deus, dá-nos a graça de escolher a vós. Discernindo os movimentos dos nossos corações. Deixe-me enfatizar, caso ainda não esteja claro o suficiente, que a abordagem positiva da pureza que estou delineando com o auxílio de São João Paulo II não nos dá uma licença para forçar a barra. A pessoa que usar qualquer coisa neste livro como uma desculpa para dar indulgência à sua luxúria não está buscando a pureza. Pessoas honestas conhecem os seus limites. Elas sabem quais as situações que as fariam tropeçar e as evitam com a seriedade que Cristo nos exige. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o. Se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta. Uma adaptação moderna. Se o seu iPhone o leva a pecar, jogue-o fora. Se o seu computador o leva a pecar, livre-se dele. É verdade que algumas vezes é difícil distinguir entre o amor e a luxúria. Um homem, por exemplo, ao reconhecer a beleza de uma mulher, pode perguntar-se onde está a linha divisória entre vê-la como um objeto para sua autogratificação e amá-la apropriadamente como uma pessoa criada à imagem de Deus. Como São João Paulo II escreve, a luxúria nem sempre é clara e óbvia, algumas vezes é dissimulada, e então se passa por amor. Isso significa que nós devemos desconfiar do coração humano? Não. Ele insiste. Quer somente dizer que devemos manter o domínio. Domínio. Aqui não significa meramente dominar os desejos desordenados a fim de mantê-los sob controle. Novamente, este é apenas o lado negativo do cenário. À medida que amadurecemos no autodomínio, nós o experimentamos como a capacidade de dirigir as respectivas reações sexuais, seja quanto ao seu conteúdo, seja quanto ao seu caráter. A pessoa que é verdadeiramente dona de si mesma é capaz de direcionar o Eros para aquilo que é verdadeiro, bom e belo, de modo que aquilo que é erótico se torna também verdadeiro, bom e belo. Quando isso acontece, nós compreendemos e experimentamos o mistério da sexualidade como uma profundidade, simplicidade e beleza até aquele momento desconhecidas. Parafraseando uma passagem muito perspicaz, este grande Papa observa que chegar a este ponto requer perseverança e consistência em aprender o significado de nossos corpos, o significado de nossa sexualidade. Nós devemos aprender isso não somente de forma abstrata, embora isso também seja necessário, mas acima de tudo, nas reações interiores de nossos próprios corações. Trata-se de uma ciência, de São João Paulo II, que realmente não pode ser aprendida somente a partir dos livros, porque é preciso ter profundo conhecimento de nossa vida interior. No fundo do coração, nós aprendemos a distinguir entre o que, por um lado, compõe as maiores riquezas da sexualidade e da atração sexual, e o que, por outro, traz somente o sinal da luxúria. E embora estes movimentos internos do coração possam algumas vezes ser confundidos um com o outro,
somos convidados por Cristo a desenvolver uma avaliação madura e completa. E conclui: e é necessário acrescentar que essa tarefa pode realizar-se e é realmente digna do homem. Encerremos este capítulo com uma oração pela pureza. Senhor, ajudai-me a discernir os movimentos do meu coração. Ajudai-me a distinguir entre as grandes riquezas da sexualidade, como o Senhor a criou, e as distorções da luxúria. Dou-vos permissão, Senhor, para conduzir-me nessa jornada da plena purificação de toda a minha luxúria. Tomai essas distorções, Senhor. Crucificai-as de modo que eu possa experimentar a ressurreição do desejo sexual, como o Senhor deseja. Dai-me um coração puro, de modo que eu possa ver a vós. Amém. Capítulo 4. A ressurreição do corpo. E assim estaremos para sempre com o Senhor, como uma esposa ornada para o esposo. Eis o que nos espera na ressurreição. E isso não é somente um modo de falar, serão núpcias reais e verdadeiras. Papa Francisco. Permita-me levá-lo comigo para o último trecho de uma das minhas viagens de mochilão. Eu estava caminhando lenta e penosamente através da floresta, com aproximadamente 23 quilos em minhas costas por vários dias. A exposição ao tempo e as noites mal dormidas, em uma barraca, estavam me levando ao meu limite. Eu havia, com sucesso, evitado algumas cascavéis enrolados. Ter escorregado nas pedras alguns dias antes havia arranhado as minhas canelas. Cada movimento do meu joelho esquerdo agravava uma dor aguda em minha articulação. E cada passo dos meus pés me lembrava de que minhas bolhas abertas levariam uma semana para ficarem curadas. Mas eu estava quase lá, e a esperança certa da chegada me fazia continuar. Um árduo passo de cada vez. A exultação de ter completado a jornada em breve seria minha. Eu consigo fazer isso, eu estou quase lá, siga em frente. Em sua maravilhosa carta Spe Salve, o Papa Bento XVI escreveu que o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta. Se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Ser humano não é fácil. A jornada em direção ao nosso destino não é fácil, mas Cristo nos dá a segurança da meta. Ele também nos dá a segurança de que os sofrimentos da jornada não são nada em proporção à glória que nos espera. Toda a criação, diz São Paulo, e isso significa o universo inteiro e tudo o que ele contém, espera, na expectativa, pela revelação dessa glória, porque a criação se libertará do cativeiro da corrupção. Nós sabemos, de fato, que a humanidade inteira geme com dores de parto e que nós gememos em nós mesmos, aguardando. Enquanto aguardamos, pelo quê? O que é isto que nós aguardamos? O que é isto para onde direcionamos nossa jornada? O que é essa glória? E o quão grande ela é para que São Paulo possa dizer que ela torna todos os sofrimentos humanos, do princípio ao fim dos tempos, um nada se comparado a ela? São Paulo chama essa glória, esse tudo, pelo qual nós e o universo inteiro esperamos, ansiamos, gememos em dores de parto, de redenção do corpo. E é precisamente a esperança na ressurreição dos nossos corpos que nos salva, que nos dá uma razão para permanecer na jornada, mesmo que ela seja custosa. Neste capítulo, com o auxílio de um santo místico que teve uma visão de relance da vida no outro lado e a partilhou em sua TDC, buscaremos compor um panorama, o melhor que pudermos, da glória que nos espera na realização última da redenção, quando nossos corpos serão elevados em glória, reunidos às nossas almas e levados ao eterno banquete nupcial, presumindo que nós dissemos sim ao convite de Deus. Como São Paulo afirma, nosso objetivo é ter iluminados os olhos da mente, de modo que possamos apreciar a esperança à qual somos chamados, o quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos, e o que é a suprema grandeza de seu poder, agindo em nós. Na ressurreição.
Cristo adentrou a história na plenitude dos tempos. Nesse sentido, se Cristo é quem ele disse ser, Deus encarnado, seu tempo na Terra há 2000 anos atrás é o fulcro da história humana. A partir desse fulcro, Cristo deseja nos revelar quem nós realmente somos, e ele faz como um pivô que gira em duas direções. O homem e a mulher históricos vivem uma tensão entre os dois polos de nossa origem e de nosso destino. E é aí que Cristo nos convida a encontrarmos a nós mesmos exatamente nesta tensão. Em sua discussão com os fariseus sobre o matrimônio em Mateus 19, Cristo se volta em direção ao princípio. Em sua discussão com os saduceus sobre o matrimônio em Mateus 22, Cristo se volta em direção ao fim. No primeiro, ele nos aponta para o estado da relação do homem e da mulher antes do pecado. No último, ele nos aponta para o estado da relação entre o homem e a mulher para além do pecado. Retornando à nossa imagem dos pneus furados, nosso destino não pode ser compreendido simplesmente como um retorno ao estado plenamente cheio do princípio. Nosso destino nos introduz a uma dimensão completamente nova da vida humana, do amor, do sexo, do gênero e do matrimônio, que supera toda a compreensão e toda a imaginação. Os pneus, podemos dizer, darão lugar ao voo. Cristo revela essa dimensão completamente nova da existência humana ao dizer que, na ressurreição, os homens não terão mulheres nem as mulheres maridos. Essa afirmação é a última das 3 palavras-chave que São João Paulo II examina a fim de descobrir uma visão integral do homem. Iremos olhar primeiramente para a expressão na ressurreição e, em seguida, examinaremos o que significa dizer eles não se darão em casamento. Céu, uma experiência corpórea. Em palestras para sacerdotes, eu geralmente pergunto-lhes qual o percentual que eles imaginam de seus paroquianos que veem seus corpos como uma concha da qual estão ansiosos para se livrar na morte, ou mesmo como uma prisão da qual esperam ser libertados. A resposta mais baixa que eu já obtive ao longo dos anos foi cerca de 75%. A maioria diz 95%. Misericórdia, essa não é a visão cristã das coisas. Ao contrário, essa é uma visão da filosofia de Platão, que aos poucos entrou na mente de muitos cristãos. A verdade sobre o destino do homem não pode ser compreendida como um estado somente da alma, separado, de acordo com Platão, libertada, do corpo, diz São João Paulo II. Mas sim, a Sagrada Escritura ensina que a vida eterna deve ser compreendida como o estado do homem definitiva e perfeitamente integrado por meio de uma união tal da alma com o corpo que qualifica e assegura definitivamente a referida integridade perfeita. O Catecismo observa: em nenhum ponto a fé cristã depara com mais oposição do que em torno da ressurreição da carne. Muito comumente, é aceito que depois da morte, a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual. Mas, como crer que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna? Que mistério! Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Em Cristo, o que é mortal se reveste de imortalidade. É claro, nós geralmente falamos das almas no céu. Quando nós enterramos a minha sogra, eu vi o seu corpo ser abaixado na terra e tenho certeza de que sua alma está agora gozando alguma forma de comunhão com Deus. Mas as almas atualmente no céu, atualmente, é claro, é uma palavra ligada ao tempo que não se aplica ao céu, permanecem em um estado inumano até a ressurreição de seus corpos. O corpo de minha sogra está agora retornando ao pó. Mas se Deus pode tomar o barro e soprar sua vida sobre ele no princípio do tempo, ele pode certamente fazer isso novamente no fim dos tempos. Portanto, é equivocado falar somente da imortalidade da alma.
A coisa propriamente cristã, como afirmou Bento XVI em um livro pré-papal sobre a vida eterna, é falar não da imortalidade da alma, mas da ressurreição do ser humano inteiro, corpo e alma, e não somente disso. A perfeita reunião de corpo e alma é a nossa única esperança enquanto seres humanos, pois é isso que somos enquanto seres humanos, a união de corpo e alma. A separação dos dois na morte é inteiramente antinatural, como escreve Peter Griffith. Uma alma sem corpo é exatamente o oposto do que Platão achou que fosse. Ela não está livre, mas presa. É por isso que a ressurreição da carne não é um extra dispensável. Quando a morte separa os dois, nós temos uma aberração, um monstro, uma obscenidade. É por isso que nós ficamos aterrorizados com fantasmas e cadáveres, embora ambos sejam inofensivos. Eles são os aspectos obscenamente separados daquilo que deveria existir junto, como uma só coisa. Corpos divinizados e espiritualizados. Nossos corpos serão certamente diferentes no seu estado ressuscitado. Lembre-se que os discípulos não reconheceram Jesus após a ressurreição, mas nós ainda os teremos. A diferença é que nossos corpos serão perfeitamente espiritualizados. Espiritualização significa que as forças do espírito penetrarão nas energias do corpo. E porque o espírito que irá permear os nossos corpos não é somente o nosso próprio espírito humano, criado, mas o Espírito Santo, divino, incriado. São João Paulo II fala também da divinização, tornar divino, do corpo. De uma maneira inacessível para nós agora, iremos participar, corpo e alma, da natureza divina. Recorde nossa discussão anterior sobre o segredo mais íntimo de Deus. Ele mesmo é extremamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar desse intercâmbio. É isso que queremos dizer com espiritualização e divinização do corpo. Ao grau que é possível às criaturas, nós participaremos, corpo e alma, do eterno intercâmbio de amor de Deus. E esse grande mistério é exatamente prefigurado desde o princípio no intercâmbio de amor do homem e da mulher, isto é, na e através de sua união em uma só carne. Então, muitos perguntam: haverá sexo no céu? Depende do que você quer dizer com o termo. Sexo não é primariamente o que as pessoas fazem, é o que as pessoas são enquanto masculino ou feminino. São João Paulo II menciona várias vezes que nós ressuscitaremos como masculino e feminino. Então, nesse sentido, haverá sexo no céu. Nós seremos plenamente masculinos e plenamente femininos. Mas, como aprenderemos das palavras de Cristo sobre a ressurreição, a união dos sexos como nós a conhecemos agora dará lugar a uma união infinitamente maior. Aqueles que ressuscitarem na glória experimentarão uma bem-aventurança muito superior à união sexual terrena, que nossos pequeninos cérebros não podem nem começam a compreender. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem mente humana concebeu o que Deus preparou para aquele que os amam. Cristo aponta ao matrimônio último. Num primeiro olhar, as palavras de Cristo de que nós não mais nos daremos em matrimônio podem parecer subestimar tudo o que dissemos sobre a grandeza do amor conjugal e do abraço sexual. Mas, examinadas mais de perto essas palavras, nos apontam para a coroa de glória de tudo o que já dissemos. O matrimônio existe desde o princípio para nos apontar para as núpcias do Cordeiro, para a união de Cristo com a Igreja. Essas são as verdadeiras núpcias pela qual ansiamos. Como o biblista Dennis Killey afirma, quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém descendo do céu, como uma esposa ornada para o esposo, a história humana que começou com um casamento chega ao seu fim. O casamento no Jardim do Éden e todos os outros casamentos da história humana prefiguraram esse fim, um casamento de linhagem real. Aquele na qual o pai dá a esposa ao seu filho.
Isso significa que o matrimônio foi designado por Deus para ensinar as criaturas humanas sobre o que é verdadeiramente a história humana. Sobre o que é verdadeiramente a história humana? Matrimônio com Deus. É por isso que nós existimos, para participar no eterno intercâmbio de amor encontrado em Deus, sendo desposados eternamente por seu Filho. É por isso que possuímos aquela intensa dor dentro de nós, aquele algo que todos nós procuramos, é a eterna bem-aventurança de ser um com Deus. Como diz o Papa Francisco, o eterno matrimônio de Cristo com a Igreja resume-se no cumprimento do desígnio de comunhão e de amor tecido por Deus ao longo da história inteira. A união dos sexos, tão bela e magnífica como é no plano divino, é somente um débil lampejo, uma pálida pintura, neste tempo da eterna união com Deus. Na ressurreição, o sacramento primordial dará lugar à realidade divina. Em outras palavras, se Deus criou a união do sexo como uma prefiguração do céu, quando Cristo diz que na ressurreição nós não mais seremos dados em casamento, ele está dizendo: vocês não mais precisam de um prenúncio para apontar para o céu, quando vocês já estão no céu. Vocês estão lá. A união última chegou. Com frequência as pessoas perguntam: isso significa que eu não estarei com meu esposo no céu? Presumindo que ambos os esposos digam sim à proposta de casamento de Deus, eles certamente estarão juntos. Todos os que responderem viverão juntos em uma comunhão que plenifica superabundantemente tudo o que é bom, belo e verdadeiro sobre o matrimônio e a vida da família aqui na Terra. O que nós precisamos entender é que a união dos sexos não é o nosso tudo e o nosso fim. Ela é apenas um ícone, um sinal de algo infinitamente maior. Parafraseando São João Paulo II, o matrimônio não expressa definitivamente o sentido mais profundo de nossa sexualidade. Ele meramente fornece uma concreta expressão daquele significado dentro da história. Ao final da história, a expressão histórica da sexualidade dará lugar a uma expressão totalmente nova do nosso chamado a uma comunhão que dá a vida. Ícones e ídolos. Quando perdemos de vista essa união infinitamente maior, inevitavelmente tratamos o ícone como um ídolo. Em outras palavras, quando perdemos de vista as alegrias do céu, tendemos a ver a união sexual e os prazeres físicos como nossa realização última. Bem-vindos ao mundo no qual nós vivemos. Ainda há um importante elemento de verdade na obsessão idrolátrica de nossa sociedade pelo sexo. Recorde-se que por trás de todo falso Deus, nós descobrimos nosso desejo torto pelo Deus verdadeiro. A confusão sexual, tão prevalente em nosso mundo e em nossos próprios corações, é, na verdade, o desejo humano pelo céu que foi distorcido. Reordene as distorções e nós descobriremos a estarrecedora glória do sexo no plano divino. Por esta razão, os dois se tornarão uma só carne. Por qual razão? Para revelar, proclamar e antecipar a eterna união entre Cristo e a Igreja. Pecar significa errar o alvo. É um termo dos arqueiros, bem como a palavra destino, que significa apontar para. Quando pecamos, nós, na verdade, apontamos para algo bom, mas erramos o alvo. E quando o alvo é o céu, esta é uma meta que não queremos errar. O que isso que vocês estão fazendo aqui tem a ver com as estrelas? Perguntou o velho padre aos jovens amantes. Aqui está a resposta. Deus nos deu o Eros para ser como combustível de um foguete que está destinado a nos lançar para o céu, ao infinito e além. Contudo, o que aconteceria se os motores desse foguete fossem invertidos, apontando-nos de volta para nós mesmos, e não mais em direção às estrelas? Lance-o, e o resultado será uma massiva explosão de autodestruição. Aqui, nós descobrimos a importância das palavras de Cristo sobre o novo estado do corpo e do sexo na ressurreição. Elas nos ajudam a orientar nosso olhar para a única união capaz de nos satisfazer.
À medida que permitimos que o poder dessas palavras alcance os nossos corações, elas começam a redirecionar os motores de nossos foguetes em direção às estrelas. Deste modo, nossos desejos, ao passo que abraçamos nosso verdadeiro desígnio, nos apontam de volta para o nosso destino eterno. Veja meu livro para um olhar mais extensivo sobre viver a sua vida em conformidade com esses 3Ds. Por sua vez, o ídolo pode novamente tornar-se o ícone que deveria ser. Essa é a redenção do desejo. Não devemos nos desencorajar pela fadiga ou pelos obstáculos que provém do nosso pecado. Escreveu o Papa Bento XVI. A este propósito, não devemos esquecer, contudo, que o dinamismo do desejo está sempre aberto à redenção. De resto, todos nós temos necessidade de percorrer um caminho de purificação e de cura do desejo. Somos peregrinos rumo à pátria celeste. A peregrinação do Eros não se trata de sufocar o desejo que se encontra no coração do homem, mas de libertá-lo para que possa alcançar a sua verdadeira altura. E essa verdadeira altura não é menor que o infinito. Apenas na medida em que o Eros está direcionado para as estrelas, é que o matrimônio toma o seu verdadeiro significado como um sacramento. Os sacramentos, quando vividos apropriadamente, nos dão um gosto do céu na terra. Mas quando o céu chega, os sacramentos, tendo servido ao seu propósito, cedem o lugar. Não haverá sacramentos no céu, não porque eles serão aniquilados, mas porque serão realizados em superabundância. Então, o fato de que não mais nos casamos na ressurreição não deve nos causar tristeza, mas júbilo. Cada anseio humano, cada desejo do coração por amor e união será preenchido para além de nossos maiores sonhos. Aquela profunda dor da solidão será, por fim, completa e eternamente satisfeita. A experiência atesta que mesmo o matrimônio mais admirável não preenche completamente nossa sede por amor e união. Nós ainda ansiamos por algo a mais. Eu amo a minha esposa, Wendy, mais do que as palavras podem expressar, mas ela não se importará de me ouvir dizer que ela não é a minha realização última. Nós não devemos pendurar nossos chapéus em um cabide que não pode suportar o peso. Se olharmos para outra pessoa como nossa realização última, iremos esmagá-la. Somente o eterno, extasiante matrimônio do céu, tão superior a qualquer coisa própria da vida terrena, que nós nem podemos começar a compreender, pode satisfazer a dor da solidão humana. A visão beatífica. Existem claras e importantes distinções a serem feitas no que se refere às nossas existências original, histórica e última. Mas há também uma continuidade. Em resumo, se nossa origem e nossa história revolvem em torno do mistério do amor divino e da comunhão conjugal, então nossa existência celeste revolverá em torno do mesmo mistério, todavia em uma dimensão inteiramente nova. Agora, nós vemos de forma turva, como que por um espelho, mas então iremos contemplar o mistério face a face. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é, quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica. Beatificar significa tornar supremamente feliz, completamente maravilhado. A insuperável beleza e esplendor da visão eterna de Deus irá preencher a todos que o contemplam com um êxtase infindável. Relembre-se da visão original, face a face do homem e da mulher. Isto fornece um fraco lampejo ou prefiguração da visão beatífica. Como São João Paulo II diz, a vergonha, em sua nudez precisamente porque sua visão estava infundida de amor. A alegria está enraizada no amor, afirma.
O homem e a mulher não tinham medo de ser plenamente vistos um pelo outro, porque cada um amava e recebia o outro na plena verdade de sua humanidade nua. Sua visão mútua expressava o profundo e pessoal conhecimento do outro. Eles participavam da pura bondade da humanidade do outro. São João Paulo II escreve que a visão beatífica do céu é uma concentração de conhecimento e amor em Deus mesmo. Este conhecimento só pode ser a participação na vida interior de Deus, isto é, na mesma realidade trinitária. Na visão beatífica, nós conheceremos a Deus e Ele nos conhecerá. Ele já conhece, é claro. Nós participaremos plenamente da divindade de Deus e Ele participará plenamente em nossa humanidade. Ele já participa, é claro, uma vez que tomou para si a natureza humana na encarnação. Deus humilhou-se para participar na vida humana, de modo que nós pudéssemos participar na vida divina. Que glorioso intercâmbio! Como diz o Catecismo, o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus, de modo que pudéssemos participar na natureza divina. Isto, obviamente, não significa que nós perderemos nossa natureza humana e estaremos em pé de igualdade com Deus. Isso significa, sim, que Deus nos dará uma participação em sua própria divindade, na medida em que nossa humanidade permite. Esse intercâmbio divino-humano expressa algo do conteúdo ou dinâmica interior da visão beatífica. Recorde-se aqui que é exatamente isso que a serpente nos convenceu, que Deus estava escondendo, sua vida divina e nossa felicidade. Se quiserem ser como Deus, ela insinuou, vocês devem tomar isso dele. Não. Deus sempre desejou para nós a participação plena em sua própria divindade. É um dom gratuito. Tudo o que precisamos é nos abrir para recebê-lo. Nós não precisamos tomar o que Deus nos dá gratuitamente. O pecado e toda a miséria humana começa exatamente aqui, ao tomar o dom. Realização do sentido esponsal do corpo. Como esse glorioso intercâmbio entre Deus e o homem acontece, uma vez que as núpcias celestes estão além de todo conhecimento humano, tudo o que nós podemos fazer é especular. Porém, mais uma vez, nós vemos um fraco lampejo do que está por vir nas núpcias terrenas. O original intercâmbio entre o homem e a mulher teve lugar por meio da liberdade do dom e do sentido esponsal do corpo. Recorde-se de que Deus nos deu a liberdade como a capacidade de amar, como a capacidade de fazer um sincero dom de nós mesmos ao outro. O homem não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. Além disso, Deus escreveu este chamado à autodoação, exatamente em nossos corpos como homem e mulher. Nossos corpos têm um sentido esponsal, porque são capazes de expressar o amor divino, precisamente aquele amor em que o homem-pessoa se torna dom, e mediante este dom, pratica o sentido do seu ser e existir. Parafraseando São João Paulo II, na ressurreição, nós descobrimos em uma dimensão nova, celeste, o mesmo sentido esponsal do corpo. Desta vez, porém, o sentido esponsal do corpo é plenamente realizado em nosso encontro com o mistério do Deus vivo, por meio de sua contemplação face a face. Aplicando a analogia esponsal, podemos concluir que, na ressurreição, o Divino Esposo irá expressar o seu dom. Isto é o meu corpo entregue por vós, em sua realidade mais completa. Todos que responderem ao convite de casamento se abrirão para receber esse dom como esposa de Cristo. Em resposta a este dom, daremo-nos a nós mesmos totalmente ao Divino Esposo em um eterno abraço de doação. Como o Catecismo afirma, a Igreja aspira estar unida a Cristo, seu Esposo, na glória do céu, onde ela se alegrará com seu bem-amado numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais acabar.
São João Paulo II escreve que, nesta realidade celeste, a penetração e permeação daquilo que é essencialmente humano por parte do que é essencialmente divino atingirá então o seu auge. O imaginário erótico, é claro, pode parecer escandaloso para alguns, mas este imaginário tem profundas raízes bíblicas. Deus ama como um esposo, como um amante, com toda a paixão de um amor verdadeiro, diz o Papa Bento XVI. Na verdade, os profetas do Antigo Testamento descreveram essa paixão de Deus pelo seu povo com arrojadas imagens eróticas. É claro, ao usar o amor erótico como uma imagem do céu, é especialmente importante relembrar a inadequação das analogias. O céu não é uma experiência eternamente ampliada da união sexual na Terra. Como observa São João Paulo II, a união que virá será uma experiência completamente nova, mas, ao mesmo tempo, diz ele, não será alienada de nenhum modo do amor que o homem e a mulher experimentaram no princípio e têm buscado recuperar ao longo da história. Na ressurreição, experimentaremos a realização última da redenção dos nossos corpos. O sentido esponsal do corpo original será então novamente revelado em tal simplicidade e esplendor, quando todos que responderem ao convite de casamento viverão na plena liberdade do amor de doação. Aqueles cujos corpos ressuscitarem para a vida eterna experimentarão o absoluto e eterno sentido esponsal do corpo, glorificado na união com o próprio Deus. A comunhão dos santos. Viveremos o amor de doação, não somente como indivíduos em união com Deus, conforme referido anteriormente, também viveremos em amor de autodoação e comunhão com todos os santos que gozam da visão beatífica. Recorde-se que, em sua experiência da solidão, Adão descobriu sua vocação fundamental, o amor a Deus e o amor ao próximo. O céu realiza ambas as dimensões dessa vocação. Quando nós alcançarmos o nosso destino último, viveremos a consumação da união com todos aqueles que estiverem elevados à glória. Para o homem, essa consumação será a realização final da unidade da raça humana que Deus desejou desde a criação. Aqueles que estiverem unidos com Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. O que era a unidade da raça humana que Deus desejou desde a criação? Era a unidade dos dois, homem e mulher, em uma só carne. Na comunhão dos santos existem muitas partes, uma grande multidão de homens e mulheres glorificados, mas todos estarão eternamente unidos em um só corpo. Isso, obviamente, não será experimentado no sentido sexual vivido aqui na Terra. Todavia, podemos concluir que, de algum modo, para além da compreensão terrena, tudo que é masculino em nossa humanidade estará em união com tudo que é feminino em nossa humanidade. Aquela unidade, aquele um só corpo, será a única esposa de Cristo, vivendo a consumação da união com seu esposo para sempre. Nesta comunhão com Cristo e por meio dela, a comunhão dos santos viverá em comunhão com a comunhão, a Trindade. Nós veremos todos e seremos vistos por todos. Nós conheceremos a todos e seremos conhecidos por todos. E Deus será tudo em todos. É necessário dizer novamente que este é o propósito da união sexual no plano divino: prefigurar, de alguma forma, a glória, o êxtase e a maravilha que nos aguarda no céu. Como expressa o catecismo, nas alegrias de seu amor, ele lhes dá, aqui na terra, um antegozo do festim de núpcias do Cordeiro. E recorde-se da gloriosa proclamação do Papa Bento XVI de que o Eros destina-se a dar ao ser humano não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende todo o nosso ser. Não é de se admirar que todos nós sejamos tão interessados em sexo. Deus colocou um desejo inato em todo ser humano de querer entender o significado da nossa criação como homem e mulher e do nosso chamado à união.
Por quê? Para levar-nos a Ele. Mas cuidado com as falsificações, porque o sexo é destinado a nos lançar em direção ao céu. O inimigo ataca exatamente aqui. Quando nossa curiosidade, dada por Deus, acerca do sexo, não está em conformidade com o grande mistério do plano divino, nós, inevitavelmente, caímos, de uma forma ou de outra, no plano falso. Em outras palavras, quando nosso desejo de compreender o corpo e a sexualidade não está em conformidade com a verdade, nós imediatamente caímos nas mentiras. Nosso Deus é rico em misericórdia. Se o que você está descobrindo através da TDC acerca do banquete divino é novidade para você, é provável que você tenha construído uma vida ou em torno de um eros faminto ou de sua indulgência no fast food. Ou, se você for como eu, você oscilou entre os dois. Ambas as abordagens nos deixam feridos e profundamente necessitados da misericórdia de Deus. Misericórdia. A palavra do latim misericórdia significa um coração que se dá àqueles que estão na miséria. E não importa se você optou pela dieta da inanição ou pelo fast food. Ambos levam à miséria. Ambos nos separam de Deus. Ouça este poderoso convite do Papa Francisco. Agora é a hora de dizer a Jesus: Senhor, deixei-me enganar de mil maneiras, fugi do vosso amor. Mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me outra vez. Senhor, aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Se sua abordagem dos desejos tem sido repressiva, então você pode acrescentar à oração acima algumas palavras como estas: Senhor, tenho tido medo dos meus desejos. Tenho tido medo de que viver a partir daquele fogo dentro de mim somente me cause dor e me desvie do caminho. Despertai um santo e nobre Eros em mim, Senhor. Dai-me a coragem de senti-lo e ajudai-me a experimentá-lo como meu desejo pelo vosso fogo. Ajudai-me também a regozijar-me corretamente nos vários dons e prazeres desta vida, como sinais da alegria que me aguarda no céu. Amém. Se sua abordagem do desejo tem sido indulgente, você pode rezar assim: Senhor, tenho direcionado os meus desejos para as coisas que não me satisfazem. Não tenho sabido como sobreviver em meu anseio por vós, como esperar em vós, como confiar em vós. Então, agarrei-me em vários prazeres distantes de vós. Por favor, ajudai-me a redirecionar o meu desejo pelos prazeres finitos deste mundo para o êxtase infinito que me aguarda no céu. E ajudai-me a reconhecer todas as coisas boas que fizestes neste mundo como ícones que remetem a vós. Amém. Porque Cristo teve tanta compaixão pelos pecadores sexuais, especialmente as mulheres, não poderíamos reconhecer que ele sabia que, por trás de suas malícias, eles buscavam por ele o esposo verdadeiro? Pense na mulher apanhada em adultério. Ela estava em busca de amor, intimidade, união com o outro. Mas, como sempre, a falsificação não pôde satisfazer. Cheia de vergonha, ela foi trazida diante de Cristo por uma multidão irada e ansiosa por apedrejá-la. Cristo então disse que quem estivesse sem pecado poderia tirar a primeira pedra. De acordo com suas próprias palavras, o Imaculado Cristo poderia ter atirado uma pedra, mas ele não veio para condenar, ele veio para salvar. São João escreve que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Meditando um pouco sobre essa história, podemos imaginar que, a partir do encontro com o Divino Esposo, ela trocou a pirataria pelo original. Você acha que quando Jesus disse, vai e não tornes a pecar, ela virou-se e resmungou, quem é este homem para me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer com o meu corpo? Ou você acha que, tendo encontrado o amor que ela verdadeiramente buscava, saiu transformada, renovada, afirmada na parte mais profunda de seu ser enquanto mulher? Quais são as mentiras nas quais você acreditou sobre o seu corpo, sobre os corpos dos outros, sobre o significado do gênero e da sua sexualidade?
Quais são as falsificações que você aceitou como realidade? Quais são as feridas que você tem suportado por causa da sua própria insensatez e da insensatez de outros? Por trás de toda dor e de todas as distorções está a sua autêntica sede pelas eternas alegrias do céu. O pecado sexual é uma busca por satisfazer essa sede com água morta. Cristo vai ao nosso encontro exatamente aí, sem condenação. Se conhecestes o dom de Deus, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Mas, como muitos de nós, a mulher no poço não conhecia o dom de Deus. Então orientou a sua sede para outro lugar. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. 6 amantes. Você enxerga o simbolismo? 6 é um número bíblico imperfeito. 7 é um número bíblico perfeito. Quem é o 7º amante dessa mulher? Cristo, o esposo. É do seu amor que ela teve sede o tempo inteiro, uma água viva, jorrando para a vida eterna. Quão terno Jesus é para com nossa humanidade corrompida! Nós não devemos ter medo de lançar nossa sexualidade ferida de maneira escancarada para Cristo, de pedir que seu amor curador, misericordioso venha sobre todas as nossas imagens doentes e memórias amargas, de modo que ele possa tocar nossas feridas. Cristo nunca nos rouba nossa humanidade. Ele a restitui. Ele vem não para impor regras sobre nós, mas para nos ensinar com ternura os caminhos do amor autêntico. Ser cristão não é resultado de uma escolha ética ou de uma ideia elevada, insiste o Papa Bento XVI, mas um encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. Aquele rumo decisivo é precisamente a jornada em direção ao céu, em direção à plena experiência do amor e da redenção de nossos corpos. Este é um caminho sustentado completamente pela graça, nos dias de São João Paulo II. Ele também requer grande empenho espiritual e passa por dolorosas purificações. Mas como no desafio de uma viagem de mochilão, se continuarmos colocando um pé após o outro, chegaremos ao nosso destino. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta. Se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Qual é a meta que justifica todas as provas, lutas e sofrimentos desta vida? A que leva essa louca jornada? A sermos totalmente possuídos pelo amante divino. São João Paulo II nos diz: a alegria inexprimível vivida pelos místicos como união esponsal. Ao eterno êxtase, ao arrebatamento inigualável, abundante e belo êxtase. Senhor, dai-nos a fé, ajudai-nos a acreditar neste glorioso dom e ajudai-nos a permanecer na jornada, haja o que houver. Amém.